Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a Pro tá aqui para explicar então o nosso conteúdo de geografia. Bem, em geografia, no capítulo 5, nós vamos adentrar a questão do centro da cidade e da periferia. Você sabe qual é a diferença entre o centro e a periferia? Você já foi numa periferia ou você só foi no centro da cidade? Algumas pessoas moram no centro, outras moram na periferia. Então, olha só, de uma forma bem simples, o centro é aquela parte mais movimentada da cidade. É a parte onde se encontram também as pessoas com maior poder aquisitivo. As pessoas que têm mais dinheiro normalmente moram no centro da cidade. No centro também ficam os estabelecimentos comerciais mais importantes da cidade, como shoppings, lojas, né? Aquilo que a gente precisa mais, as indústrias, às vezes, né? Todo tipo de comércio que a gente precisa, ele está mais concentrado no centro, por ser a área mais nobre, a área mais rica da cidade, de uma cidade. Já a periferia, ela é conhecida mais como uma parte mais pobre, né, mais retirado da cidade. O centro, ele fica, o próprio nome já diz, centro, está centralizado na cidade. A periferia já é uma área mais afastada, onde as pessoas são mais simples, onde não se tem tanto comércio, onde talvez também não se tenha tanto movimento. Apesar de que hoje já existem periferias, a gente vai ver aí ao longo do estudo do livro, muito bem movimentadas, não tanto como o centro, mas que ainda tem uma grande aglomeração de pessoas. Aqui vocês podem ver, ó, um exemplo no livro aí de vocês do centro e também no caso da cidade, do centro e da periferia. Ok? Um desenho aqui caracterizando o centro e caracterizando a periferia. Olha só, outra parte que nós temos aqui então um exemplo do centro com suas indústrias, seu comércio, e depois nós temos as outras áreas, ó, a periferia que é mais afastada, né? Aqui a periferia vista de cima, e aí aqui ele fala, ó, periferia, o conceito refere-se àquilo que rodeia um determinado centro, como uma zona, um contorno ou um perímetro. Entende-se que a periferia é a região que está nos arredores de um determinado centro, ou seja, os bairros ao redor do centro, eles podem ser considerados periferia, porque eles não estão centralizados. Perceba que no próximo slide nós temos as periferias especiais. O que seria uma periferia especial? Muitas pessoas não gostam de morar, elas têm dinheiro, elas poderiam morar no centro da cidade, em condomínios de luxo, em casas de luxo, mas elas não gostam da aglomeração da cidade, elas não gostam do trânsito intenso, principalmente em horários de pico, porque demora-se mais para chegar ao trabalho ou se voltar para casa. Também não gostam da quantidade de assaltos, de furtos, de roubos que existem na cidade, da violência. Então, por isso, como elas têm dinheiro, elas têm uma condição melhor, elas se afastam e vão morar em bairros distantes do centro. Mas elas também moram com segurança, elas escolhem condomínios fechados ou conjuntos habitacionais de apartamento para morar. Elas moram com segurança, mas elas moram num lugar mais tranquilo, mais retirado. O comércio não é tão intenso, o barulho, né, que existe no centro da cidade, logo pela manhã, também não existe nessas periferias especiais. Então elas podem optar por ter condições de morar em bairros mais retirados, em periferias, mas ainda assim manter uma vida de luxo, né, uma vida confortável e fugir da aglomeração que existe no centro da cidade. Então isso nós chamamos de periferias especiais. Depois nós temos aqui de volta ao centro. Nós temos aqui alguns exemplos. Olha só, o bonde de Santa Teresa no Rio de Janeiro. É uma coisa antiga, mas ainda existe ali naquela cidade. Depois nós temos o Centro Velho de Florianópolis, em Santa Catarina, o Palácio Cruz e Souza, na antiga sede do governo do estado de Santa Catarina. Então perceba que tanto o centro como a periferia, eles vai fazer parte deles algumas coisas que nós podemos dizer, isso não é tão moderno, isso é antiquado, mas que ainda se conservou ao longo do tempo nas cidades. Independente de estar no centro ou até mesmo na periferia, ao longo da história as pessoas conservaram porque é uma coisa boa para aquela cidade, uma coisa histórica, marca a história daquela cidade. Depois, nós temos aqui, olha, os subcentros. O que seriam os subcentros? Começou com um pequeno comércio que foram aumentando em número. Então, o que seria um subcentro?
Você tem os bairros de periferia, né, os bairros que estão longe do centro, e os subcentros são bairros que começaram da seguinte maneira. Começou-se com um comércio pequenininho e de repente aquele comércio cresceu e aquele bairro sentiu necessidade de ter outros comércios e os comércios foram crescendo, crescendo, e você pode falar assim para mim, Pro, mas eu moro num bairro que não é no centro, mas tem tudo que eu preciso, tem banco, tem padaria, tem praça, né, tem tudo que eu preciso ali. Então, isso a gente pode considerar um subcentro, ou seja, os subcentros são bairros que cresceram, que houve necessidade, né, e atendem à necessidade da comunidade que vive ali. A pessoa não precisa, por exemplo, sair do bairro dela para procurar um mercado no centro da cidade, porque no bairro dela já tem um supermercado grande. Ela não precisa sair do bairro dela para procurar uma farmácia, porque no bairro dela tem uma farmácia de qualidade. Então, isso nós denominamos de subcentros, ok? E finalizando, a gente percebe o quê? Que a cidade ela é organizada de forma a atender as necessidades da população, ok? A cidade ela vai se transformando e vai procurando atender as necessidades dos seus moradores. O que você vai fazer agora? Lá na página 95 da sua apostila, você tem 3 exercícios para responder. Então, você vai consultar os textos que estão na apostila, que a Pro falou agora, você vai fazer a leitura deles e vai responder aqueles 3 exercícios da página 95 na apostila de geografia, ok? Vou ficar aguardando a sua resposta lá pela plataforma. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Beijo para você, até a próxima aula.